Fala, empreendedores! Estamos ao vivo para todo o Brasil aqui pelo Instagram. Talvez você esteja assistindo esse conteúdo em outro horário, em outras redes sociais. De todo caso, seja muito bem-vindo a mais um Pocket Jurídico. Aqui ensinos, conhecimentos para o empreendedor, para você que é um funcionário, para você que deseja talvez abrir uma empresa, está pensando aí em ter o seu próprio negócio. Então esse conteúdo é para você. Sejam todos bem-vindos ao a nossa rede social, ao nosso Instagram, ao nosso YouTube. Eu convido você a já que está no ao vivo aqui comigo, a já apertar na setinha aqui e já compartilhar a nossa live de hoje. Para quê, Rafael? Para que eu vou compartilhar? Porque eu tô pedindo. Faz um agrado aí para mim, compartilha, para que mais pessoas sejam alcançadas por esse conteúdo. Eu vou ficar muito grato a você. Aqui é o meu momento de pedir biscoito, né? Como dizem na internet. Pedir biscoito, compartilha aí para que mais pessoas assistam aí conosco. Já prepara aí o seu chá ou o seu café. Hoje eu tô aqui com o meu cafezinho direto do escritório aqui no Morumbi. Apesar de que eu não posso ficar tomando muito café mais, estou controlando, senão extrapola, né? Dá uma enxaqueca aí de leve. Mas quem é viciado em café, assim como eu, me entende. Tem horas que é difícil controlar. Então vamos aqui para o segundo expressinho do dia. Estamos começando a semana, né? Começar a todo vapor, então é válido. Vai compartilhando aí e eu já vou chamar aqui a nossa associada, Scarlett. Vocês já estão acostumados com a nossa presença aqui todo começo da semana, onde nós estamos trazendo para vocês um tema super, hiper importante, tá? É muito legal de falar sobre esse tema. As pessoas se conectam com esse assunto, que é a possibilidade da empresa demitir um funcionário por justa causa. E nós estamos falando aqui item por item da lei. Quais são as hipóteses, quais são as situações em que uma empresa, em que o empresário ele pode chegar na empresa e demitir um funcionário por justa causa, ou seja, dar um pé na bunda do funcionário porque esse funcionário cometeu alguma falta grave, tá? Então nós estamos vendo aqui item por item, hipótese por hipótese. Então, você que perdeu os nossos outros conteúdos, estão salvos aqui no meu Instagram, no Instagram da Doutora Scarlett, e estão lá também no meu canal do YouTube. Bora chamar a Doutora Scarlett para o nosso bate-papo sobre o que nós vamos falar hoje, tá? Estou aqui para fazer perguntas, para tentar conectar você com o assunto. Então, se você também tiver alguma pergunta, você que está assistindo aí conosco, você também pode mandar aí o seu questionamento nos comentários. Como eu sempre brinco, não garanto que a gente vai responder, tá? Que às vezes atrapalha aqui o fluxo e às vezes a gente não vai saber te responder da forma exata aqui no momento, mas você pode mandar a sua pergunta que a gente vai ter o maior prazer, vai ser uma honra para nós mandar para você a resposta. Bom dia, boa tarde, doutora Scarlett. Boa semana, seja bem-vinda. Bom dia, doutor Rafael, tudo bem? Tudo bem, melhor agora com o cafezinho e com o nosso bate-papo aqui. Beleza, eu também peguei uma baciazinha de café. Aí sim. Café ou chá hoje? Sempre café, nunca chá. Maravilha, maravilha. Bom, fiz aqui já uma introdução para o pessoal já está começando a se acostumar com os nossos lindos rostos aqui no Instagram, toda segunda ou toda terça-feira. No começo da semana, a gente já trazendo conteúdo, trazendo conhecimento para o pessoal, conteúdo verdadeiro, né? Tudo que a gente está entregando aqui para o pessoal, eu digo assim que o conhecimento, a informação, o conhecimento é poder, né? Nós estamos entregando poder, tanto para o empresário quanto para os funcionários, né? Ou para quem quer empreender, ou quem vai ser um funcionário. Eu acho que é importante todo cidadão ter o básico, né? De conhecer os seus direitos. E nós, como advogados, como pessoas que trabalham com isso, estamos aqui para ajudar a todos. Doutora, fala aí pra gente, já solta sobre o que nós vamos falar hoje. Eu sei que é justa causa, mas eu não sei qual é o tópico que nós vamos falar hoje.
Hoje a gente, eu tô até com a lei novamente aberta da CLT. A gente vai falar sobre a condenação criminal do empregado, passada em julgado, caso não tenha havido a suspensão da execução da pena. O que significa? Quando o funcionário ele está preso, não tem mais como recorrer da pena, ele tem que realmente estar preso, nem aquela saída temporária, não, ele está preso, realmente preso. O que acontece? O que a gente pode fazer? Pode bem tipo de justa causa. Uau, então é o cara que está já cumprindo a pena, que já foi para a VEP, né? Já foi para a execução penal. É esse cara que nós vamos falar hoje. Exatamente, quando não tem nem mais o que recorrer. Já ocorreu o trânsito em julgado, não tem como mais recorrer, ele vai começar a cumprir a pena. Como é que fica o contrato nesse caso? Uau! Então, antes de nós iniciarmos esse assunto polêmico, vamos trazer, vou levantar algumas perguntas aqui, a doutora já deve ter mais ou menos uma noção. Lembra pra gente aí, pro pessoal que está assistindo pela primeira vez, o que é a justa causa, qual que é o artigo que nós estamos falando? Fala aí com as suas palavras. Tudo bem, vamos lá. Só para dar uma lembrada no inciso D, letra D da CLT. Exatamente, a letra D. Então, a justa causa, ela ocorre quando é rompida a confiança entre empregado e empregador por conta de uma falta grave que o funcionário cometeu. Essa falta grave ela tem que estar disponível no artigo 482 da CLT e um daquelas alíneas que apresenta esse artigo. Hoje a gente vai falar sobre a linha D com a condenação criminal do empregado. Maravilha. Então, pessoal, 482 da CLT é onde nós temos as hipóteses e situações listadas em que o empresário, o empregador, a empresa pode chegar e dar um pé na bunda do funcionário sem precisar pagar muita coisa. Nós vamos poder falar, relembrar sobre isso, o que paga, o que não paga. Mas é mandar o funcionário embora por justa causa. Como a doutora bem disse, situações em que há quebra de confiança é uma falta considerada grave, né? Nenhuma das situações em que nós estamos vendo são faltas consideradas leves. Ah, uma coisinha leve. Óbvio que tem situações que você vai falar assim, que está ali na lei, mas você fala, mas isso é leve. Mas aí entra um ponto que a gente sempre conversa aqui, né? Não basta muitas vezes acontecer só uma vez aquela situação. Tem casos ali, tem situações que nós estamos aprendendo juntos aqui, em que tem que acontecer com habitualidade, mais de uma vez, né? Para daí sim a empresa pegar e mandar o funcionário embora por justa causa. Então, por isso que eu reforço para você que já no início, se você ainda não assistiu às nossas outras lives, corre assistir, estão bem legais, um bate-papo bem legal, falando aqui na linguagem clara para você, para que você aprenda e pegue esse conhecimento de inciso por inciso e você acompanha conosco esse ciclo aqui de demissão por justa causa. Bom, vamos dar o pontapé inicial no nosso conteúdo de hoje. Condenação criminal transitada em julgado. Quando a gente fala, doutora, de condenação criminal, até aí eu acho que é fácil as pessoas entenderem, tá? Porque é cotidiano, né? Assistir o Da Pena, Jornal da Globo, Jornal Nacional. A pessoa foi condenada criminalmente, né? Os crimes, infelizmente, são comuns, né, no nosso cotidiano, em jornais. Agora, quando a gente fala transitado em julgado, fala para nós aí o que significa o que é o transitado em julgado para as pessoas entenderem sobre o que a gente vai falar. Transitado em julgado é quando não cabe mais nenhum recurso. Já foram usados todos os recursos, uma pessoa optou por não usar, não tem mais como recorrer dessa condenação. Isso que seria o trânsito julgado, que já está irrecorrível, não tem mais o que fazer, vai ter que cumprir a pena. Começa a fase de execução penal, como você bem havia dito. Uau! Então, para o pessoal já fica ligado aí no nosso conteúdo, trânsito e julgado quando não cabe mais recurso. Então, hoje nós vamos falar que é possível uma empresa mandar um funcionário embora por justa causa quando ele foi condenado por algum crime e já não cabe mais recurso. Então, é daqui que eu já começo, doutora. Vamos lá.
eu tenho que esperar, eu como empresário, eu tenho que esperar o meu funcionário que cometeu um crime, todo mundo sabe que ele cometeu um crime, eu tenho que esperar anos até transitar em julgado para daí poder demitir ele? Explica para mim isso. Então, nesse caso é quando já começar o início da execução da pena. Enquanto ele estiver, por exemplo, esperando a sentença condenatória, ele estiver preso preventivamente, o contrato ele vai ficar suspenso e aí não é necessário pagar nenhuma verba trabalhista, como por exemplo, não é necessário pagar o INSS, o FGTS, nem pagar o salário do funcionário. Ele estando preso, você pode suspender, mas quando realmente sair a sentença, quando realmente já começar a execução da pena, aí nesse caso é uma falta grave, porque ele não tem como ele não tem como retomar o trabalho. É por conta disso que ele comete essa falta grave. Não tem como ele continuar o contrato, nem com ele estando preso. Basicamente, não é nem por causa do crime em si, e sim porque é impossível ele estar preso e continuar com o contrato de trabalho. Entendi, faz sentido. Faz sentido. Eu acho que é importante aqui a gente fazer uma separação e acho que o cidadão comum ele vai ter essa mesma sensação. Ou o empresário vai ter essa mesma sensação de injustiça, né? De tipo, poxa, eu sei que o cara cometeu um crime e mesmo assim eu não posso demitir ele por justa causa. Eu vou ter que ou só suspender, ou se ele está respondendo em liberdade, ele pode continuar trabalhando e eu tenho que aturar isso. Vem, né, um senso de injustiça. Só que a gente tem que separar, eu acho que é a questão do dia a dia e a questão da lei. Vamos falar primeiro da questão da lei, que é o que a doutora acabou de falar. A lei faz total sentido, né? Porque a partir do momento em que ele é preso e já está transitado em julgado, não cabe mais recurso, nós sabemos que a pena de prisão é literalmente para tirar a circulação do indivíduo da sociedade. Fulano, você não faz mais parte da sociedade por esse período aqui, ó, fica guardado. Inclusive, não é nem mais Consequentemente, suspeito. Ele não é nem mais suspeito ou sim, investigado. Ele realmente é condenado. Então, até por isso consequentemente ele não pode mais trabalhar. exatamente, até para não também mandar embora em fase de investigação, ele ainda não foi condenado, e lá futuramente vai que ele realmente era inocente, como é que fica? Sim, com certeza. Então, pelo lado da lei, faz total sentido, né? Porque traz essa segurança para o indivíduo, né? Traz essa segurança para o indivíduo. E também, dependendo da situação, também traz uma segurança aí para a empresa. Muitas vezes do risco de perder um excelente funcionário por uma falsa acusação, né? Às vezes o cara é inocente e vai perder um excelente colaborador. Então, temos que olhar primeiro da ótica da lei. A lei ela vem para fazer essa proteção dos direitos individuais aí, tanto da empresa quanto do funcionário. E acho que aquela frase clichê, doutora, mas que é da lei, né? Que ninguém é culpado até que se prove ao contrário, né? É isso? Todo mundo é inocente até Exatamente, que se prove ao contrário. Então, isso, é, é, exatamente. é meio que isso que a lei ela vem trazer. Ou seja, funcionário está sendo acusado de um crime. Pode colocar na sua cabeça qualquer crime como exemplo. Eu, como empresário, eu só posso demitir ele por justa causa a partir do momento que sair lá a certidão de trânsito em julgado. Em outras palavras, a certidão de que não cabe mais recurso. Agora vamos explicar melhor para o pessoal. Então vamos separar aí agora. Vamos falar o português claro aqui. Um processo criminal ou qualquer outro processo no Brasil demora em uma média de 3 a 4 anos. Nesse meio tempo, vamos lá. Vamos pegar as duas situações em que ele está respondendo preso e respondendo em liberdade. Quais são as coisas que o empresário pode fazer ou não pode? Como que funciona? Vamos falar na prática agora. Está sendo investigado, vamos falar a primeira situação. Está respondendo preso. A empresa faz o que com o contrato desse cara? O que precisa pagar? O que não precisa?
Quando ele está preso, o empregador ele não precisa pagar nenhuma verba. O contrato ele fica suspenso por tempo indeterminado, ou até que ele fique em liberdade. E nisso ele não precisa, estando no contrato suspenso, não precisa pagar nenhuma verba trabalhista, como, por exemplo, salário, INSS, FGTS. Isso significa realmente quando o contrato fica suspenso. Se o contrato fica interrompido, aí sim tem que continuar pagando o FGTS e o INSS só não pagar o salário. Então, basicamente, ele estando preso, mas ainda não de forma condenatória, ele não está condenado, então o contrato de trabalho fica suspenso. Uau, menos mal, né? Eu tento me colocar sempre no lugar do empresário, que é a minha veia, né, do empreendedor. Menos mal que acaba que não prejudicando, né, o empresário. Seria ruim se o empresário mesmo assim tivesse que continuar pagando alguma coisa, né? O INSS, FGTS, ou o salário, enfim. Então você é empreendedor, entenda isso. Se um funcionário, um colaborador da sua empresa está sendo investigado, foi preso e vai responder preso, está guardado lá em uma prisão preventiva, uma prisão cautelar, né? Você não precisa pagar nada nesse período. Mas você não manda ele embora. Vai ter que pegar lá, pegar toda a documentação de que ele foi preso, né? Pegar os papéis, mandar para a contabilidade junto com o seu jurídico e apenas suspender, que na prática é deixar em stand-by lá. Não paga mais um centavo com relação a esse funcionário. E uma pergunta aqui, que talvez um empreendedor se faça, então eu tento fazer aqui. E quando ele voltar, esse período, fica elas por elas? Ou ele tem que receber alguma coisa retroativa? Fala para mim. Esse período que ele ficou na prisão, quando ele ainda não está condenado, não é computado, não vai ser computado como tempo de serviço, nem para pagamento de férias, 13º, etc. Ah, então menos mal. Então, estamos respondidos nessa situação. Suspende e aguarda. E é até É bom, interessante né, que... Perdão, pode falar. que o documento que a empresa precisa para poder comprovar que o seu funcionário está preso se chama certidão de recolhimento da prisão. O empregador ele vai até a autoridade competente emitir esse documento e ele deixar no seu arquivo para vai que futuramente aconteça alguma coisa desse funcionário entrar com uma reclamação trabalhista falando, nossa, não recebi de período tal, porque ele estava preso. Então, a empresa, para se defender, tem que ter esse documento em mãos. Legal. Só corrigindo o que a doutora falou, você vai me entender. Quando acontecer isso, o funcionário, a empresa nos procura com uma boa consultoria jurídica e a gente corre atrás disso tudo. Mas fica aí o conhecimento para você, empreendedor. Entender isso aí, o que pode, o que não pode fazer, como agir, né, nessa situação. A gente vê no dia a dia, né, doutora? Doutora, como associada aqui do nosso escritório, participa aí da nossa rotina, que acontecem inúmeras situações, né, com as empresas no dia a dia, e o desespero muitas vezes é de não saber o que fazer diante daquela situação, né? Muitas vezes nós temos até a lei. Ah, a lei fala que pode, que não pode. Tá, mas e a parte prática, né? Aonde eu vou, aonde eu ligo, para quem eu pergunto, que documento que eu preciso? Então, por isso que é importante, né, a gente ter as manhas, como a gente brinca, tem que ter as manhas. Então, bom, falamos do colaborador, do funcionário, que ele está preso, mas ainda não transitou em julgado, ou seja, tem recursos ainda. Fica suspenso, não paga nada, e se um dia ele voltar, só retoma e esse período fica no 0 a 0. E o cidadão em que ele cometeu um crime, ou pode ser que tenha cometido um crime, ele é suspeito ali, e ele vai responder em liberdade. Como que nós fazemos com esse camarada? Ele continua trabalhando? Tem algum jeitinho que a empresa possa fazer para proteger a imagem dele ou até a imagem da empresa? Fala pra gente o que faz nessa situação quando eu responder em liberdade. Respondendo em liberdade, não necessariamente ele tenha que ser demitido por justa causa, porque ele pode sim continuar cumprindo com o contrato de trabalho. A empresa, nesses casos, por exemplo, cometeu um crime, respondendo em liberdade, não crime, por exemplo, um crime de estupro,
um crime de homicídio qualificado. É praticamente impossível, nesses casos, uma pessoa responder em liberdade. Né? Caso de caso, mas é praticamente impossível de responder em liberdade. Então, quando a empresa ela não quer continuar com a sua imagem vinculada a esse empregado, ela pode dar uma licença, por exemplo, uma licença às vezes remunerada ou não, vai depender se a empresa realmente gosta desse funcionário, ela só quer dar uma afastada da imagem dele com a empresa, ou ela não quer continuar mais, mas não está dando certo, ela vai ter que se demitir sem ter por justa causa, uma demissão comum, porque ele não cometeu nenhuma falta grave com a empresa. Ele também não está nem cumprindo essa pena na prisão, então nesse caso não tem muito o que fazer. Não por justa causa você não pode demitir, mas se não for por justa causa, pode. Legal, eu gostei de uma coisa que a doutora acabou de falar, que a gente tem que separar e entender qual que é a intenção do legislador nessa linha D, né? Qual que é a intenção? É quando o camarada, o funcionário ou a funcionária, ela não pode nem ir mais trabalhar. Por quê? Porque ela está presa. Então não é a prisão em si, é o fato dessa pessoa ter sido retirada da convivência da sociedade, né? Por quê? Porque a falta grave, propriamente dita, não é cometida contra a empresa nessa linha, nessa situação. Aqui que está o pulo do gato. Por quê? Se a falta grave tivesse sido cometida contra a empresa ou dentro da empresa, mesmo que ele não tenha sido preso ainda ou transitado em julgado, aí sim já abriria margem para uma demissão por justa causa. Só que nessa Exatamente. situação nós estamos falando de uma falta grave cometida perante a sociedade e em decorrência da prisão, trânsito em julgado, né? Então acho que aqui que está o pulo do gato para o empreendedor, para nós não nos confundirmos. Faz sentido isso? Totalmente. Inclusive, em crimes cometidos contra a empresa, a gente futuramente vai falar sobre a justa causa. Nessas hipóteses, quando é cometida contra a empresa. Também pode demitir. Mas nesse caso, realmente, com a condenação do empregado, nesse inciso que a gente nessa linha que a gente está trabalhando hoje, é realmente por conta dele não conseguir cumprir o contrato estando preso. Não tem nada a ver com um crime contra a empresa, contra o seu empregador, contra algum companheiro, algum colega de trabalho. É realmente contra a sociedade e aí o que impossibilita ele de cumprir com o contrato de trabalho. Sim, eu trago aqui, só para dar esse exemplo, duas situações que, se não me engano, nós já conversamos, já deixamos aqui para o pessoal. Situação de assédio na empresa e situação do cara roubar a empresa. Furto. Ele foi pego furtando a empresa. São crimes, são dois crimes que foram cometidos, mas percebam que nesse exemplo são faltas graves contra a empresa. Então, independente de investigação policial, de processo criminal, de trânsito em julgado, nesses dois exemplos a empresa já tem condições ali de mandar a pessoa embora por justa causa. Agora, se esses crimes foram cometidos fora da empresa, sem uniforme da empresa, no hobby do colaborador, vamos dizer assim, aí entra nisso aqui que nós estamos falando, né? Vamos voltar ali agora para a explicação da doutora dessa situação em que o camarada responde em liberdade. Vamos fechar essa janela aí. Então ele responde em liberdade. A empresa ela pode dar uma licença para o cara para afastar essa pessoa da empresa, para não ficar ali manchando, talvez, né, a imagem da empresa com aquela situação. Ou ele, como a doutora disse, pode simplesmente mandar ele embora sem justa causa, já resolve o problema ali, paga o que tem que ser pago e já se livra da pessoa. É importante ser analisado caso a caso, né? Fala um pouquinho dessa licença. Ela tem que ser remunerada ou não precisa, ou é uma opção, ou depende do contrato? Como que é? Essa licença, ela tem que ser realmente conversada com tanto entre o RH, com o funcionário, porque a gente vê muitos casos, por exemplo, de assédio, de cometer um crime, o funcionário cometeu um crime e realmente a empresa nunca tem essa imagem vinculada a esse empregado.
Muitas pessoas tentam fazer aquela espécie de justiça com as próprias mãos, indo às redes sociais da empresa, olha que funcionário de vocês têm. Nesse caso, é interessante você demitir o funcionário ou afastar. Afastando, se você continua pagando esse funcionário, o contrato está interrompido. Agora, se você não quer pagar o funcionário durante essa licença, então o funcionário tem um contrato suspenso. Então, tem que analisar realmente cada caso, se aquele funcionário ele agrega para a empresa ou não, se ele é indispensável para continuar a empresa ou não. Então, realmente analisar com o corpo jurídico, com o advogado, com o RH, e até mesmo conversando com o funcionário, se ele compreende que o que ele fez em fase de discussão, alguma coisa assim, ele se interessa em ficar afastado ou não. Legal. É muito legal isso aí. Talvez quem esteja nos ouvindo vai lembrar de alguma situação em que a gente vê casos que repercutem local ou nacionalmente, em que daí a empresa emite uma nota falando assim: o colaborador já foi suspenso de suas atividades ou foi afastado de suas atividades. Porque a empresa, normalmente nesses casos, a gente que lida com empresa, a gente sabe. A empresa, ela hoje, principalmente hoje em dia com as redes sociais, as empresas tomam muito cuidado com a sua imagem, né? Nós tivemos casos lá do... Vou citar o nome aqui porque dificilmente vão assistir esse nosso conteúdo. O pessoal deve estar dentro de um ar-condicionado lá. O pessoal do Carrefour, né? Teve situações de Isso que eu ia falar. racismo, por exemplo. Teve uma situação de um cachorro. Enfim, várias situações de grandes empresas em que acontecem essas situações, né? Aí a empresa emite lá uma nota, né? O funcionário já foi afastado. Justamente para quê? Para passar uma mensagem para o povo, para aquela localização, para aquela cidade, de que, olha, nós como empresa estamos lavando as nossas mãos, a culpa não é nossa. Ó, se esse funcionário cometeu um crime aí, nós fizemos já a nossa parte, afastamos ele. Só que agora nós aqui debatendo juridicamente, nós podemos entender que muitas vezes o funcionário ele continua recebendo, só que está em off lá na casa dele, quietinho até concluir uma investigação, ou teve só o contrato suspenso, né? E é importante a gente entender isso. Então, por isso que eu acho que é muito importante que qual que é a sacada que eu tiro aqui para o empreendedor? Ter o auxílio jurídico para analisar o caso específico e tomar a melhor decisão. Porque nós vemos que tem, né, um leque de opções que a gente pode fazer. Pode ter situação que a gente chega para o empresário e fala, viu, empresária Scarlett, o ideal aqui é mandar embora ele sem justa causa, paga o que ele tem que receber, porque se a gente quiser sustentar essa situação, vai trazer mais danos para a imagem da empresa. Tem situações que nós vamos ter que analisar dessa forma. Faz sentido? Com certeza, faz todo sentido. Tem que analisar o ônus e o bônus de ter esse funcionário afastado da empresa ou não, ser demitido ou não, qual compensa monetariamente, se ele vai poder no futuro requerer ingressar com alguma ação para ele ser indenizado. Tem que realmente analisar cada caso com um custo jurídico adequado e especializado. Sim. E uma pergunta aqui agora, que eu acho que esse caso é muito recorrente no nosso Brasil, infelizmente. Eu até dou risada porque algumas situações acabam sendo engraçadas, né? Do funcionário que ele um certo dia ele chega para o seu gerente, ele fala: vou ali no Poupa Tempo renovar meu RG. E ok, vai lá. E esse cara não volta mais, porque ele chegou lá, foi preso, estava devendo pensão alimentícia. Esse é um caso, é um exemplo que eu estou dando aqui, mas que é muito comum, né? Nesse teatrinho da pessoa vai renovar o RG, vai tirar uma segunda via da CNH e acaba sendo guardada porque tinha um mandado de prisão por pensão. Vamos falar do camarada que é preso por pensão. Ele está lá na empresa, é preso por pensão. Ele não paga a pensão e não faz o acordo. Ele vai ficar 30 dias preso. Vai ficar, que eu acho que é o mínimo aí, não sei, algo assim, até 30 dias ele fica lá preso, né? Se ele não fazer um acordo, se ele não acertar. Esses 30 dias, a empresa tem que continuar pagando ele normal ou entra na situação lá de suspensão do contrato? Nesse caso,
caso, o funcionário, primeiramente, não pode ser demitido por justa causa, porque, primeiro, que não houve uma condenação criminal e também não teve trânsito em julgado. Nessa hipótese, o contrato vai ficar suspenso, porque ele está impossibilitado de continuar com o seu contrato de trabalho, mas ele não pode ser demitido por justa causa, por estar devendo a pensão e por preso. Ele pode ser demitido sem justa causa, mas também não pode ser considerado abandono ao emprego, porque a gente vai falar futuramente em outra live, mas para você abandonar o emprego, você tem que ter a vontade, aquele ânimo de se lasca essa empresa, não vou voltar mais, desapareci, sumir, não quero mais trabalhar e não quero mais dar satisfação. Esse seria o abandono de emprego. Nesse caso de um diretor estar enclausurado por estar devendo alimentos, então o contrato ele fica suspenso, mas ele não pode ser demitido por justa causa. Ele vai ficar sem receber FGTS, salário, INSS, mas ele não pode ser demitido por justa causa. Sem ser por justa causa, pode ser demitido. Legal, legal. Eu vou pensar com a cabeça do empresário aqui e a doutora me corrige, tá? Não sei nada de lei, mas eu como empresário, eu penso da seguinte forma: meu colaborador, ele tá com o carro da empresa, com o uniforme da empresa, foi lá atender um chamado da minha empresa super, hiper importante e por erro dele, ele sabia que tinha que pagar a pensão, não pagou e foi preso no caminho por não pagar a pensão. Parou numa blitz e foi preso. Na minha cabeça, isso já é... Eu poderia pelo menos dar uma advertência para ele, para constar ali que foi um erro ou não tem nada a ver. Porque, Não ok, tem nada. eu sei que eu não posso mandar ele embora por justa causa. Ok, entendi isso, eu vi a live lá da doutora Scarlett, mas não tem nada que eu possa fazer para puni-lo, vamos dizer assim, para constar ali. Realmente não tem nada. Para você punir com uma advertência, alguma suspensão, por ele estar preso. Nesse caso, a suspensão realmente não é com instinto punitório, de punir o funcionário, porque realmente ele não está podendo continuar com a relação entre empregado e empregador. Seria uma advertência, uma suspensão, se ele cometesse algo contra a empresa. Cometendo algum crime, cometendo algo contra a empresa exterior. Como é algo a ver com o íntimo dele não estar pagando a pensão, uma relação familiar que não tem nada a ver com a empresa, aí não poderia ser demitido por justa causa. Agora, por exemplo, se ele é descontado diretamente da folha de pagamento dele, mas na realidade não é. Ele tem algum combinado com alguma pessoa do RH para poder fingir que pagou, mas não pagou, aí depois ele certeza. Ele poderia sim ser demitido por justa causa. Ah, legal. Então, é aquilo que a gente comentou no começo aqui. O pulo do gato está nisso. Se o ato cometido foi contra a empresa ou foi contra terceiro, né? Uma pessoa totalmente estranha à empresa. Então, acho que é aí que está a grande sacada disso aí. Bom, uma pergunta aqui que também, às vezes, o empresário, a pessoa que está assistindo, pode se perguntar. Meu funcionário foi preso pela questão de pensão. Foi ver lá o mandado de prisão, 5 mil, 7 mil reais, por exemplo, está em aberto, ele não pagou. Eu, como empregador, posso ir lá e pagar e descontar dele? Como empregador, você não tem essa obrigação, mas se você quiser solicitar como se fosse um empréstimo, você pode pagar e depois cobrar desse funcionário. Só que não pode cobrar, por exemplo, o funcionário recebe 5 mil e está devendo 7 mil. Aí eu pago 7 mil, desconto 5 mil de uma vez do salário e aí mês que vem desconto mais 2. Não. Tem que ser um desconto que não vá prejudicar o funcionário no seu dia a dia, nas suas verbas alimentares. Tem que ser realmente um desconto mensal que não prejudique tanto o funcionário, porque você pagando a dívida dele e depois cobrar tudo de uma vez, você vai acabar prejudicando. Então, não faz muito sentido ser pago. Tem que sempre ir descontando, entrar em algum acordo com o funcionário, às vezes você conversar com o funcionário, olha, pagamos, vamos descontar seu salário, mas quanto você acha que fica bom? Aí você pode perguntar. Sim. A gente recomenda que pergunte. Mas se você realmente quer fazer isso por uma boa ação, não quer, por exemplo, perguntar para o funcionário, você desconta
um proporcional de quanto que não vai prejudicá-lo financeiramente todo mês. Então, pode sim, mas na hora de descontar, não pode descontar tudo de uma vez. Tem que ser um percentual Boa. que não vai prejudicar a qualidade de vida do funcionário. Legal, legal. É, faz total sentido. Vou lá, pago uma dívida de 5.000 do camarada e depois vou descontar, sei lá, em 12 vezes no salário dele, todo mês vem um descontinho lá. E, obviamente, uma outra pergunta boba que talvez o empresário faça: posso cobrar juros, correção desse valor, uma porcentagem? Porque, querendo ou não, é como se fosse um empréstimo, né? Não é nada, a responsabilidade não é da empresa, é como se o funcionário chegasse no patrão e falasse: me empresta aí 5.000. Ah, ok, então só que você vai me pagar 7 em, em 10 parcelas de 700. Aceita? Ah, aceito. Pode isso, né? Olha, eu já vi casos que deixaram e casos que não deixaram. Como é um funcionário que está pedindo, por exemplo, esse empréstimo, então ele vai acabar acordando em pagar juros e correção monetária. Mas quando, por exemplo, é o patrão que, independentemente, não teve autorização do funcionário, foi e pagou, e aí depois quer Ah, cobrar sim. com juros e correção, é meio estranho Sim, um funcionário acabar pagando, sendo que ele nem concordou em essa dívida alimentar pelo chefe dele. Então, é cada caso um caso. Você tem que conversar com o advogado antes. faz sentido. É o famoso, o combinado não sai caro. Combina antes. Combinou antes, cumpriu, tá tudo certo. Bom, doutora, tem mais algum exemplo, alguma consideração sobre essa linha que a doutora queira fazer, nos passar? Acho que a gente realmente destrinchou legal. Inclusive, se o pessoal que estiver assistindo tiver alguma dúvida, pode mandar pra gente aqui. Alguma pergunta, a gente vai fazer o possível para responder. Mas a gente destrinchou bastante, porque é muito comum em caso de alimentos, a pessoa, o empregador, ele decide se quer ou não quer demitir, porque acaba sendo recorrente. Então, a pessoa que Sim, vai presa uma vez, pode ser presa novamente. É bem recorrente que o mesmo funcionário, várias vezes, fica ausente por conta de várias prisões decorrentes de débito alimentar. Então, tem que analisar. eu queria só para nós encerrarmos, fazer uma última consideração, e até abro para a doutora quiser apontar alguma coisa, que é algo que é muito comum nas empresas, e algumas empresas se atentam a isso, outras não, que é na hora do recrutamento de um funcionário, muitas vezes de querer saber o passado daquele funcionário. Sem hipocrisia nenhuma, é meio óbvio que uma empresa ela não quer contratar um funcionário que esteja respondendo a um processo criminal ou que já respondeu, dependendo da situação. Ah, o cara já respondeu por furto numa empresa. Putz, é óbvio que a empresa não quer contratar esse cara. Então, sem hipocrisia nenhuma, a geral pensa dessa forma, a grande maioria. Mas eu queria fazer essa observação aqui para o empreendedor, para o RH, para a pessoa que faz o recrutamento, que por lei existem só algumas funções em que você pode exigir os antecedentes criminais, tá? Só algumas situações. Tem lá na lei, prometo que vou trazer para vocês no nosso próximo conteúdo aqui, qual é a lei, aonde que está isso, quais são as funções, né? Não é qualquer função que o funcionário vai exercer que pode ser exigida esse antecedentes criminais. Mas qual que é o pulo do gato para você empreendedor? Fazer um processo seletivo completo, com etapas bem legal, e você mesmo solicitar os antecedentes criminais, tá? Porque é público, desde que você tenha as informações necessárias, tem lá o nome, CPF, data de nascimento, nome do pai, da mãe, algo do tipo. Você tendo essas informações, você empresário, você consegue fazer essa consulta. Você não precisa pedir para o funcionário. Existem empresas, né, que já vem lá na listinha, né? Ó, na entrevista você traz para mim antecedentes criminais, certidão de distribuidor, RG, certidão de casamento, enfim, tem empresas que fazem isso. Mas o que eu quero deixar de observação para você é que é isso, tá? Faça um processo seletivo com calma, bem organizado, e você mesmo, com a sua contabilidade ou com o seu jurídico, que é o ideal, fazer essa busca, né? Ah, Rafael, acho muito difícil ter que fazer essa busca de antecedentes, algo do tipo.
Beleza, pega o nome do cidadão ou da cidadã, joga no Jus Brasil, joga no escavador. Ah, tem o CPF, joga no site do Tribunal de Justiça do seu estado. Você já vai ter um mapeamento ali. Se tiver alguma coisa, já vai vir alguma pista, tá? Então eu quero deixar essa dica aqui que é valiosa para você, empreendedor. Por quê? Se o camarada é contratado pela sua empresa e depois você descobre que ele já respondeu, já era. Se você for querer mandar ele embora por esse motivo, você corre o grande risco de ter que pagar uma indenização para ele. Seria uma dispensa discriminatória, seria isso, doutor? Exatamente, dispensa discriminatória. É bom também ressaltar esse tipo de regramento de contratos coletivos, porque geralmente pede antecedentes, por exemplo, em casos de confiança, que vai mexer com um alto numerário de forma monetária. Nesse caso, realmente se pede os antecedentes criminais. Sim, acho que fica a dica aí para o pessoal, uma dica valiosa. Façam bem feito esse processo seletivo. Depois que contratou, não adianta mais chorar. Daí você pode até mandar a pessoa embora sem justa causa, mas desde que não fique ali na cara que você está mandando por aquele motivo. Senão você vai tomar uma indenização por danos morais, uma discriminatória. Isso é muito comum em casos de gênero, em casos de, sei lá, de religião, descobre que a pessoa tem outra religião, ou caso de ideologia, o cara é de direita, o cara é de esquerda, que você descobre depois que já entrou na sua empresa, ou no caso de antecedentes criminais. Então são situações em que você, empresário, você tem que mapear antes de colocar dentro da sua empresa. Depois que colocou, você não pode fazer uma dispensa discriminatória com base nessas situações de raça, cor, gênero, religião, ideologia, antecedentes. Não, tá? Então fique atento a isso. Eu chamo muita atenção disso para os nossos clientes, para os empreendedores que nos ouvem, porque isso ajuda muito. Óbvio que, via de regra, você quer selecionar a pessoa pelo currículo, pela capacidade e tudo mais. Mas aqui a gente não tem enrolação, tem hipocrisia. A gente sabe que muitos empresários têm as suas escolhas, têm as suas opções. Eu prefiro uma pessoa que, sei lá, que pratica atividade física. Se eu vejo que a pessoa ela não gosta de atividade física, uma pessoa mais preguiçosa, essa pessoa eu não quero. Então tem empresas que têm essas avaliações. Só que você precisa fazer essas avaliações em off, né? Dar uma stalkeada ali, coletar algumas informações básicas, mas nunca dispensar uma pessoa por esses motivos. Fechou? Encerro aqui a minha fala, doutora. Se tiver mais alguma consideração, a palavra é sua. Interessante você ter falado sobre atividade física. Eu já vi casos de empresas que stalkeiam seus funcionários ou futuros funcionários. Não sei se você sabe, mas a causa número um de afastamentos, número um não, a maioria, vamos dizer, de funcionários, é por conta de lesões de futebol. Tem empresas que Olha, estão escolhendo não contratar funcionários que jogam futebol. Porque acontece muito acidente de fratura. Eu já vi casos assim, está começando a crescer, de empresas não querendo contratar funcionários que jogam futebol para não ter que depois ele ficar afastado e recebendo pelo INSS. Já vi sim. casos assim, tá? Então, sobre considerações, acho que foi isso. A live de hoje. Tiramos bastante dúvida. Então, vou fazer aquele discurso de prática que sempre faço. Se você veio até essa live por conta que você me conhece, acompanha meu trabalho, não conhece o Dr. Rafael, siga o Dr. Rafael, ele sempre publica posts para empresário, principalmente para empresário e empreendedor, e para também funcionários que ficarem atentos. Se você veio pelo Dr. Rafael e não me conhece, me chamo Scarlett, sou advogada especialista em direito previdenciário, também atuo em trabalhista e direito de família, e hoje eu fiz um post sobre essa causa também. Aquele Aí, ó. funcionário que apresenta muito atestado médico, ele pode ser demitido por justa causa? O que você acha, doutor Rafael? Uau, tem que analisar caso a caso, doutora. Já aprendi. Mas eu vou conferir lá o seu post e vou ter a resposta concreta. E o pessoal que está nessa dúvida também corre no Instagram da doutora Scarlett, já confere o último post, já deixa lá o coraçãozinho. Se tiver alguma pergunta, faz pergunta. Muitas pessoas têm timidez, né, de perguntar, mas pergunta, nós estamos aqui, temos
É um prazer para nós transbordar o conhecimento, pouco conhecimento que nós temos, né? O pouco que nós temos já é muito para quem não tem nenhum conhecimento sobre isso, né? Então é isso. Segue o nosso Instagram. Essa live vai ficar salva no máximo de redes sociais aí possíveis. Em breve teremos alguns cortes. Então, assim que ficar salvo, já compartilhe com alguém, tá? Seja aí um canal de conhecimento para a vida de alguém, alguém que você gosta, algum empreendedor, algum funcionário. Compartilhe esse conteúdo, que a live de hoje foi, eu tenho certeza que foi bombástica. Falamos aqui de assuntos, nós fomos direto na veia, né? Assuntos polêmicos, muito legais e interessantes. E na semana que vem estaremos de volta. Fechou? Obrigado, doutora. Boa semana para todos. Boa semana, tchau, tchau. Tchau, tchau.